Olá, amigos, amigas. Estamos aqui na nossa quarta aula do curso livre sobre o Vida e Obra, o pensamento de Friedrich Engels, né? A nossa caminhada consistiu até agora de duas aulas audiovisual, né, que eu tenho chamado, que é imagens com explicação das imagens. Eu estou o projeto editorial do livro Engels para principiantes, que eu, inclusive, já até encomendei a capa, né? Vai sair no primeiro semestre do ano que vem. Esse projeto editorial ele terá um encarte com todas aquelas 87 fotos que são de domínio público, com essas explicações. Então, isso vai dar mais ou menos 64 páginas em aquele papel mais luminoso, né? Chama coucher liso. Então, essa é a ideia. Aí terão o capítulo principal, né? A vida dele resumida, que consiste nos meus, a partir dos manuscritos, né? Eu transformo isso em capítulos, né? E os 9 capítulos finais são os livros que eu pretendo resumir para vocês. Espero que um livro por aula. Então, minha previsão é final de março do ano que vem, nós concluamos aí o curso. Vocês, se estão anotando tudo direitinho, né? As principais ideias, vocês ficarão fera, né? No pensamento de Engels. Vai ter uma parte também que eu vou ler para vocês, né? Passagens, né, dessas duas biografias dele. Eu já anotei aqui as principais passagens, né? E eu vou ler para vocês, né? E vou comentar uma a uma, né? Isso constará num trecho, uma espécie de subcapítulos, né? Que eu chamo de excertos, né? São pensamentos do próprio Engels ditos por outras pessoas, né? E a fonte são estes dois livros, né? Então, vamos começar hoje. Eu não sei se vamos concluir, provavelmente não. Se precisarmos de alguma imagem, a gente coloca na tela, mas nós paramos, não é, em julho de 1949. Então, nessa caminhada, que é a vida de Engels, mas a gente registra como falar de Engels e de Marx, eles estão muito interligados. Eu, então, aqui também dou informes sobre o que Marx fez de importante que teve influência, impacto na vida do Engels, né? Então, em 19 de julho de 49, Marx é notificado pela polícia francesa, né, de que deveria sair de Paris e da França, né? Então, ele é desterrado, é o desterro de Marx. E ele, evidentemente, ele vai escolher Londres, né? E onde ficará até o final da vida, na condição de apátrida, que ele não pode voltar para a Alemanha, que era a região da Prússia, mas depois fica tudo Alemanha, né? E não pode voltar, então, para a França. E é uma pessoa odiada, uma pessoa perseguida por vários governos, polícias, né? Ele era sempre vigiado, né? Espiões participavam de reuniões que ele estava presente, faziam relatórios, né? E, em função deste ultimato, ele, 24 de agosto de 49, Marx desembarca definitivamente com a família para Londres, onde moraria até a sua morte em 1880.
1883. Portanto, ele ficará em Londres os últimos 34 anos dos seus 65 de vida. Ele vai, então, a partir daí, ele e Engels, né, porque Engels fica entre Bremen, na Alemanha, às vezes ele passa em Paris, mas ele fica também em Londres. Como eu disse para você, Engels acaba morando em duas casas, né? Uma no subúrbio, com aquelas irmãs operárias, né? Família Burns, que ele tem uma relação primeiro com a Mary, que ela fica 2 anos, ela morre e depois ela vai com a Lizzie, né? Burns. Mas ele mantém uma outra casa numa região mais de classe média na cidade de Londrina, né? Porque ele oficialmente é filho e será herdeiro de uma grande indústria têxtil que é chamado Hermann e Engels, aquele comercial, né? Eram 2 sócios que eram proprietários dessa indústria têxtil, e ele vai herdar a parte do pai quando o pai morre, né? O Marx e o Engels vão colaborar ativamente para aquela organização política que se chamava Liga dos Justos, nós já vimos, né, 47, no Congresso, no segundo Congresso da Liga, né, o primeiro é junho e o segundo é novembro de 47, eles transformam a Liga dos Justos em Liga dos Comunistas. E ele vai, então, se dedicar e vai contribuir muito nos trabalhos da Liga, né? Bem como ele também funda um comitê que auxilia os refugiados, que são muitos, da Europa. Lembre-se que 48 é o chamado ano da Revolução, vários países da Europa têm revolução, e eles, então, se exilam também em Londres, e Londres era uma cidade liberal, muito receptiva, né? Então, Marx se empenha em ajudar estes imigrantes alemães que são, na maioria, perseguidos políticos no continente, né? Dia 1º de outubro, né, de 49, o Engels ele sai da Suíça e vai para Londres, porque Marx tinha mudado recentemente, né, agosto, setembro. Em outubro, ele vai para lá para se encontrar com Marx. Então, são muitos encontros durante a vida, você já disse isso, eles se falam constantemente, eles escrevem cartas entre si, morando, às vezes, na mesma cidade, né? Então, a partir daí, ele é eleito para o Conselho da Liga dos Comunistas. Ele não era originalmente, né? Apenas Marx, né? Bom, no ano seguinte, em março de 1850, eles escrevem um documento junto, em nome do Comitê Central da Liga. A Liga funcionava como um partido político, CC, Comitê Central, né? E é o primeiro texto deles dois, né? Estamos falando aqui de um Engels com 30 anos e um Marx com 32 anos, né? Então, vocês aí que têm essa idade ou já passaram dessa idade, lembrem-se que o que nós fazíamos com essa idade e o que esses dois dirigentes, chefes do proletariado faziam neste momento, né? Jovem adulto, né, que eles falam, né? É o primeiro documento, né, onde eles sintetizam que a luta do proletariado no processo da Revolução deve desembocar num programa de ação, né, dos comunistas, e eles apresentam este programa para a Liga. A Liga irradiava o pensamento comunista para a Europa inteira. Não havia outra organização
que funcionasse dessa maneira irradiadora do pensamento. E não é uma entidade qualquer, é uma entidade que tem Marx e Engels na sua direção, né? Então, e aí eles nesse documento eles apresentam duas questões, né, importantes, né? Eles dirigem a luta, né, na Europa e no mundo, eles propõem que a Liga faça isso. Então, eles, os dois, e a Liga passam a ser referências mundiais, né? Por que mundiais? Porque aqui na América, nos Estados Unidos, eles tinham fortes ligações com o movimento operário, não é? Com entidades associativas de trabalhadores. Não existia sindicato ainda, nem Partido Comunista, né? Isso vai ser bem depois, né? Então, a Liga, o segundo aspecto desse documento é que a Liga dos Comunistas é uma entidade pré-Associação Internacional dos Trabalhadores, que só seria fundada em 64, 15 anos depois. Então, não estava amadurecido a necessidade de uma entidade internacional que funcionava, a partir de sua fundação, funcionou como uma espécie de partido do proletariado internacional, ou Partido Internacional do Proletariado, né? Então, neste momento, eles orientam, a partir deste documento, que a Liga funcionaria como esta referência mundial dos comunistas, porque eles já tinham um manifesto do Partido Comunista, né? Nesse ano, estamos em 1850, de março até novembro, né, com muitas dificuldades, e Marx exilado, né, ele sente muito com a família, com filhos pequenos para criar, ele sente muita dificuldade. Ele não tinha um emprego fixo, regular, ele já não era editor do jornal, o jornal havia sido fechado. De onde ele tiraria o sustento? Ele vendia artigos para o jornal The New York Daily, né? O Diário de Nova York. Ele vendia artigos a $1. Escrevia verbetes. Vocês sabem que as enciclopédias são compostas de verbetes, né? Hoje em dia é tudo digital, eletrônico, né? Eu tenho várias enciclopédias em papel aqui, não abro mão delas. Ele escrevia verbetes, ganhava $1 cada verbete, para a enciclopédia, escreve assim, americana, né? A gente não usa o termo americano, porque nós somos americanos, né? Sul-americanos. Ou você usa norte-americano, ou você usa estadunidense, né? É claro que o Engels, a mesada que o seu pai lhe dava, uma retirada, digamos assim, um prolabore que ele ganhava na empresa, mesmo não ficando lá, né, a maior parte do tempo, Engels sempre designou um pedaço do seu rendimento para a família Marx, né? Esse papel que Engels jogou não é só o de amizade, não é só o do trabalho intelectual conjunto que revolucionou as teorias e as ideias revolucionárias, né, na época, mas esta ajuda solidária, né, que ele concedia à família Marx. A situação do Marx só melhora, passa a melhorar um pouco, 15 anos depois do que nós estamos falando aqui, 14, só quando é fundado a Associação Internacional que ele entra para o Conselho Geral. Aí ele já é mundialmente famoso, não é? Então ele passa a ter um certo, até muda de casa para uma casa um pouquinho maior, numa região melhor situada de Londres, né? Mas isso
vai acontecer apenas 19 anos antes dele falecer. Ele passa muita dificuldade. Ele penhorava coisas dele, da casa dele, na loja de penhores para comprar alimentos, né? E o mais famoso é o casaco de Marx, o capote de Marx. Por isso que tem um livro, não é um livro biográfico de Marx, mas ele chama o capote de Marx, que era exatamente o capote que ele penhorava quando estava apertado, né? Em uma das cartas que Marx escreve para Engels, ele relata o drama, né? Hoje não conseguimos comprar nem as batatas, né? Porque a alimentação do alemão, arroz, batatas, né? Então, era uma dificuldade imensa, né? Mas, nesse momento, eles editam, né, sai o primeiro número, não é, de uma revista, aí não é um jornal, que chamava Revista de Política e Economia, que é uma espécie do braço do jornal, que já não existia mais, que chamava-se Nova Gazeta Renana, né? Bom, em 1850, em meados de novembro, Engels ele muda-se para a cidade de Manchester, né, onde o pai tem aquela empresa têxtil que eu mencionei, né, e ele passa a dar um certo expediente, um certo trabalho. O pai exige uma certa presença, exige que ele faça alguns cursos relacionados à administração, né? E isso também vai ajudar ele conceder dotes, tipo assim, uma mesada, para que Marx só fizesse aquilo que ele nasceu fadado a fazer: ler, escrever, pensar, elaborar, travar a luta política, discutir, né? E encaminhar, né? Porque ele não era só um teórico, ele participava das reuniões, né? Então, aí, Engels passa a ajudar com mais regularidades a família Marx, né? Entre 1851 e 1862, portanto, um período de 11 anos, não é? Tanto Marx como Engels escrevem o que eu acabei de falar, aqueles artigos de colaboradores para o The New York Daily Tribune. A Tribune, se falar em inglês, né? A Tribuna Diária de Nova York, onde eles tratam de temas diversos. Todos esses artigos estão compilados, reunidos, datados com nota de rodapé, classificados nas obras completas de Marx e Engels, que estão depositadas lá no arquivo chamado Mega Marx e Engels. O GA é uma sigla em alemão, uma palavra muito grande, que eu nunca decorei, mas é o Mega, é o grande arquivo de Marx e Engels. Muita coisa ainda está no Instituto Marx e Engels de Moscou. Mesmo a União Soviética tendo acabado, isso foi preservado, né? Os temas que eles tratavam, né, eram movimentos de libertação nacional, relações internacionais, economia, política e o relacionamento entre os países centrais, países capitalistas centrais. O que eram estes países capitalistas centrais? Estados Unidos, até menos do que Alemanha, França e Inglaterra, né? Então, os países europeus eram mais desenvolvidos do ponto de vista capitalista, né? O Engels, desde dezembro de 49 até 1952, as biografias dele, elas vão relatar em vários momentos o estudo extracurricular. Já disse para vocês que Engels nunca foi um aluno regular. Ele frequentou a Universidade Berlim, cursos especiais, aluno especial, mas ele era um autodidata, estudava sozinho. Nesses 2 anos que eu mencionei,
de 49 até 52, ele estuda russo. Porque a Rússia era um dos países onde eles achavam que podia ter uma revolução. Não era o principal, porque o principal eram os países industrializados, né? Alemanha, França e Inglaterra, que acabou acontecendo na Rússia. Ele estudou línguas eslavas, né? Povos eslavos são vários na Europa, né? E estudou história, estudou literatura, né? Literatura eslava, em particular, não é? E leu todos os livros clássicos da literatura russa. A biografia aqui não menciona se ele leu no original russo, que ele estava estudando, ou se ele leu a tradução para o alemão, não é? Eu li muitos desses livros, muitos. Eu não li todos, meu forte não é a literatura russa, mas é um dos países que eu mais li livros sobre de literatura, né? Tolstói, Dostoiévski, né? Como dizem alguns estudiosos, né? Surgimos todos do capote de Gogol. Gogol, que era o primeiro, né, que influenciou todo mundo, o primeiro livro dele foi O Capote. Mas nada a ver com o Capote de Marx, né? Saímos todos do capote de Gogol, né? Em 3 de dezembro de 1951, então tem algumas referências na sua biografia, ele menciona o mês ou o período, mas alguns ele menciona a data concreta, né? Engels escreve uma longa carta para Karl Marx, onde ele vai analisar o golpe perpetrado na França no dia 2 de dezembro de 51. Você vê que no dia seguinte ao golpe, ele já escreve uma carta longa ao Marx. Quem deu o golpe? Este golpe foi o final da chamada Revolução na França, não aquela de 1789, a de 48, que começou em 48, terminou aqui. Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão, ele destitui, derruba o governo burguês, e se proclama imperador, como o nome de Napoleão III. Marx vai escrever um livro sobre isso, que leva o nome de 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Brumário era um nome de um mês lá, né? Que era, nesse caso, dezembro, né? Então, Engels escreve essa longa carta, né? E várias passagens desta longa carta de Engels para Marx, o Marx incorpora no seu livro 18 Brumário, né? Que é um livro, é um ensaio político, né? Onde ele tenta, é esta carta, é isso mesmo, dezembro de 48. Neste livro, é uma aula de ciência política, onde ele mostra que a burguesia ela tem disposição de abrir mão do poder político, seja lá por monarquia ou qualquer outra coisa. O importante é que as tarefas desse governo atendam aos seus interesses de classe, né? Isso é uma maravilha, né? Nós estamos vendo coisas parecidas no Brasil, né? Este desgoverno, né, deste neofascista, ele atende aos interesses da chamada burguesia financeira, da Faria Lima. Ele faz o jogo o papel da indústria, da Fiesp, não tem quase nenhum papel. A burguesia financeira tem. Então, ele tem total apoio por isso, né? Eles não precisam ter um deles no governo. Eles têm lá o seu representante. É isto que Marx vai demonstrar no 18 Brumário, né? Então, ele começa a escrever este livro a partir da carta de Engels, né? E ele só vai terminar a carta em março de 52. Então, ele vai passar, a carta não, o livro,
Ele vai passar 4 meses escrevendo, né? O Marx era muito meticuloso, muito estudioso. Tá? O local que ele usava diariamente na Biblioteca de Londres, não sei se está preservado, se tem lá a cadeira, a mesa. Ele era o frequentador mais assíduo da biblioteca, né? Era o primeiro que chegava, o último que saía. Passava o dia estudando, né? Pesquisando. Então, ele aí vai então concluir, né, este livro que estuda exatamente este golpe que originou o governo de Luís Bonaparte, que se proclama imperador, né? Então, portanto, aquele esforço da burguesia de construir a república, né, os governos democráticos burgueses, às vezes não democráticos, mas burgueses sempre, ele então restaura a monarquia, o que é um absoluto retrocesso. Aliás, o tio dele, Napoleão, já tinha restaurado, ele se proclamou imperador em 1800, 1802. Então, a Revolução Francesa, que a data simbólica da Revolução, ela já estava em andamento, mas a data simbólica é 14 de julho de 1789, quando os revolucionários, os proletários, que eram dirigidos pela burguesia francesa, quando a burguesia era uma classe revolucionária, ela fez aliança com o proletariado para destituir a nobreza, a monarquia, né? Esta data, eles tomam a prisão, onde só tinha presos políticos, né? Chamado Bastilha, né? A queda da Bastilha dá início a um processo revolucionário, né, que dura 11 anos. E aí tem o retrocesso. Napoleão vem e acaba com essa coisa toda. Ele é destituído em 14, vai preso, escapa, né? Primeiro ele é preso na ilha de Elba, e escapa, volta, ele consegue voltar ao poder alguns dias, mas é preso e depois vai para a ilha de Santa Helena. Ou ao contrário, começa em Santa Helena e morre na ilha de Elba. Eu aqui, de cabeça, não decorei exatamente, não tem problema. E ele morre em 15. Quando desculpe, ele morre um pouco depois, mas ele já não joga nenhum papel. Em 1815, aquela monarquia absolutista que havia sido varrido praticamente da Europa inteira com as guerras napoleônicas, inclusive o nosso Dom João VI, que tem que fugir de Portugal e vir para o Brasil, né, 1808. Esta monarquia absoluta, que governou a Europa inteira desde o chamado Tratado de Westfália, janeiro de 1648, cidade de Osnabrück, na hoje Holanda. Estas monarquias absolutas foram varridas pelas guerras napoleônicas. Dura 14 anos, 15 anos o Império Napoleônico. Aí ele perde na famosa Batalha de Waterloo, né? Com o Duque de Wellington que faz o enfrentamento final. Ele é aprisionado. Aí o que faz aquelas monarquias destituídas? Esse é o período que Dom João, aí ele volta para Portugal com a família real, né? E um tempo depois chama o filho, né? Dom Pedro I. Estas monarquias, essas casas monárquicas absolutistas, elas se reúnem naquilo que ficou conhecido como o Congresso de Viena, 1815. Esse tal Congresso de Viena dura 9 meses. 9 meses. Veja, esse é um período que Marx não tinha nascido, só estou contando
esse resgate histórico para ver o vai e volta da burguesia e da monarquia francesa. Eles, então, restauram as monarquias absolutas, que, no caso da França, vai cair um tempo depois, mas que, em 51, a burguesia é alijada do poder e volta, é restabelecida a monarquia. Né? Alguns não, a maioria dos historiadores, eu estou entre esses, né? Sou um historiador amador, chama este Congresso de Viena, que durou 9 meses, jantares, almoços, baladas, essa monarquia nababesca, né? Suntuosa. Há uma série de filmes na época que glorificava a monarquia, especialmente a casa dos Habsburgo, que era a monarquia mais antiga da Europa, Casa de Habsburgo, que era o Império Austro-Húngaro. O arquiduque do Império Austro-Húngaro era o herdeiro do trono, era o filho do imperador. Quem é que preside o Congresso de Viena? Né? O arquiduque do Império Austro-Húngaro, Metternich, príncipe Metternich. Né? E aí a história a gente conhece, a restauração. Os historiadores chamam de a revanche. Não é? Então, as monarquias feudais voltam praticamente todas ao poder. Né? Bom, isso um parênteses histórico importante para vocês se situarem. Este governo de Luiz Bonaparte, ele vai se fragilizar, a Prússia vai deflagrar uma guerra que chama-se Guerra Franco-Prussiana, a burguesia francesa perde, né? Foge de Paris para o interior, o proletariado parisiense, não é o francês como um todo, eles aproveitam esta fragilidade e tomam o poder político. Isso aí eu vou falar mais para frente. E Marx, ele não pode participar porque ele estava banido da França. Mas ele acompanha de perto, apoia, articula, vibra, porque é a primeira revolução proletária, feito sob inspiração da sua jovem ideologia, que ele criou e, com muita justeza, leva o seu nome, que é o marxismo. Então, o proletariado conquista o poder político pela primeira vez. Ele vai escrever um livro sobre isso, Guerra Civil em França, né? E em um determinado trecho ele diz: é como se eles tivessem tomado o céu de assalto. Olha a frase, metáfora que ele adota para explicar o significado desta revolução. Né? Dura 75 dias, já estou contando aqui, né? Mas não é bom ficar contando coisas antes da hora, né? Bom, eu não sei se está tendo alguma pergunta específica, mas eu espero, ao final, ver se consigo responder. Nós não podemos passar de 2 horas, porque um canal grande, que é a DCM TV, está retransmitindo. Quando eu passo de 2 horas, eles colocam na velocidade 1,25. Aí a minha... Não, ninguém acha que vai perceber muito, mas o dono da voz percebe, né? Então, nós temos que sempre terminar com 2 horas de aula, né? Teve uma época que a gente dizia, né, como quando eu era professor universitário, a aula era composta de saliva e giz, né? Estas aulas à distância é absolutamente saliva, né? Então, por isso que a garrafinha está aqui do lado para me socorrer aí, né? A garganta seca. Depois que ele publica o 18 Brumário em março, em novembro a biografia de Engels registra
né, que, em função das perseguições e prisões políticas de vários dirigentes da Liga dos Comunistas, então a Inglaterra era considerada um país liberal, pero no mucho, né? Ela também perseguia, né? Eles decidem, no dia 17 de novembro de 52, dissolver a Liga dos Comunistas. Ou seja, os comunistas do mundo inteiro perderam a pequena, mas única referência de onde eram emitidos exaradas grandes decisões que orientavam a luta do proletariado em plano mundial. E vindo de ninguém mais, ninguém menos do que Karl Marx e Friedrich Engels, né? Então, o proletariado perde este instrumento que era a Liga dos Comunistas, precursores da Internacional e precursor dos partidos comunistas no mundo inteiro. De maio a junho de 53, a biografia de Engels, são 3 que eu trabalho, né? Nem todas as 3 mencionam isso. A que menciona isso é a grande e boa, pesa 2,1 kg. Esta é a biografia a melhor, porque ela é oficial, ela é referendada pelo Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, do Partido de Lenin, do Partido de Stalin. Eu confio mais nela, né? Mas os outros, às vezes, mencionam, né? O que Engels faz entre maio e junho de 53, né? Nós estamos aqui falando de 2 meses. Ele simplesmente estuda a língua persa, que na verdade chama-se Farsi, né? O país é persa, e estuda todos os países do Oriente Médio, né? Então você veja que a genialidade, né? A amplitude do seu conhecimento. Entre 4 de outubro desse ano até 30 de março de 56, então estamos falando de quase 3 anos, neste período vai eclodir a Primeira Guerra na Crimeia. Crimeia é uma região do que depois seria a Ucrânia, né? Que hoje, inclusive, a Crimeia se desmembrou da Ucrânia e eles estão com a Rússia hoje. Na Crimeia só praticamente se fala o russo, né? Neste período desta guerra, Marx e Engels publicam vários artigos em vários jornais europeus analisando a guerra, né? E avaliava-se a possibilidade de que, a partir desta guerra, pudesse acontecer uma revolução na Europa. Eles eram eternos otimistas, né? A revolução nunca ocorreu, mas eles avaliavam que existia essa possibilidade, né? Então, podemos dizer aqui que eles fizeram uma análise talvez mais sem levar em conta aspectos da correlação de força. O proletariado não estava em condições de, a partir desta guerra é a burguesia que faz, né? Luta entre as frações da própria classe burguesa. Mas o proletariado não soube aproveitar isso e não tomou o poder, não houve revolução. Em 1857, o mundo, quando fala mundo, é basicamente a Europa, vive a primeira grande crise geral do capitalismo. Eles chamam de uma das crises cíclicas e eles chamam também de crise de superprodução, né? Então, é uma crise não é por falta de produtos, é por excesso de produtos. Isso faz com que os preços desabem, aí isto gera queda na lucratividade, capital empatado na forma de mercadoria faz com que as empresas não tenham acesso a capital transformado em dinheiro,
né? Nem todo o dinheiro é capital. O dinheiro que está no meu bolso, que é muito pouco, por dizer assim, né? Ele nunca é capital. Ele é dinheiro só, né? Capital é quando você investe e transforma, né? Eu, como pequeno editor, quando eu edito um livro, aliás, quero fazer um apelo aqui para vocês, se não compraram ainda, né, comprarem o meu livro de Lênin. A gráfica vai me entregar dia 10 de dezembro. Eu precisava ter vendido uns 250, 300 para arcar com. Não consegui atingir essa meta ainda. Então, eu paguei 50% na gráfica, né? Mas eu tenho esperança que até 10 de dezembro muitas pessoas. Tem aquele combo de Natal, né? Você compra, você compra Lenin, né? Junto com o livro de Marx, que eu não sei onde está agora. É tanto livro aqui que eu não sei onde está. Essa aqui é a pilha dos meus 18 livros. 17, o Lenin não saiu ainda. Bom, vocês já viram, né? Marx para principiantes e vai sair Lenin. Quem comprar os dois juntos é um combo de Natal. Eu estou aí dando desconto de 10% para incentivar. Então, eu estou torcendo para vocês presentearem vocês mesmos e seus amigos, né, com este combo, né, de Marx e Engels. Então, essa crise capitalista, eu estava dando esse exemplo, eu estou mandando rodar 1.000, mas vamos dizer que eu venda de cada 300. Estes 700 livros é o estoque. Isto é capital na forma de mercadoria, mas é empatado. Ele só transforma em capital para eu poder publicar outros livros se eles forem vendidos. Se eles não forem vendidos, né? A mais-valia que Marx fala, quem realiza a mais-valia é o comerciante que vende o produto, produzido lá atrás na indústria, né? Se o produto não é vendido, a mais-valia não se realiza, ele não enriquece, né? Eu não quero ficar rico, quero só ter o suficiente para publicar mais livros, né? Bom, esta crise, não é? Eles também trocam muitas cartas, publicam artigos onde eles analisam a natureza desta crise. E aí é isso que eu falei para vocês, é a chamada crise de superprodução, gera desemprego, né? Gera o chamado exército social de reserva, por isso os salários caem, porque o capitalista, né? Olha, eu te ofereço X para trabalhar. Quer, não quer, tem outros que querem, né? Então, este exército de reserva pressiona o mercado e os salários para baixo, né? E eles analisam o desenvolvimento dessa crise na Europa, principalmente, mas também nos Estados Unidos, né? Também aqui eles imaginam que, a partir desta crise, poderia ocorrer um ascenso revolucionário e, a partir daí, novas revoluções, tomada de poder pelo proletariado. Aí, no meu manuscrito aqui, eu escrevi assim, mas por que isso não acontece? Não aconteceu. Não tinha partido. Partido é um instrumento fundamental para dirigir o processo revolucionário. Por isso que Lenin, e nesse livro eu detalho, ele vai, ele vai formular a característica do Partido Revolucionário, que é chamado Partido Leninista ou Bolchevique, dirigido por um corpo de revolucionários profissionais, absolutamente dedicado ao partido e à revolução, que tenham prestígio com a massa. É um partido de quadros, não é um partido de massa, mas quadros revolucionários com inserção na massa, respeitados pelo proletariado.
A Europa não tinha. 10 anos antes dessa crise, 48, eles publicaram o manifesto do Partido Comunista, mas eles nunca fundaram o partido. Né? Toda a esquerda europeia passou a militar a partir de um certo momento, mas não nesse período, nos chamados partidos operários sociais-democratas, que é a social-democracia, mas na época era a esquerda. Então, esta é a minha modesta explicação, evidente, por que o movimento não teve um ascenso revolucionário. Né? Em agosto de 57, até novembro de 60, estamos falando aqui de 14 meses na vida de Engels. Ele escreve novamente vários artigos e verbetes, desta vez especialmente para a Enciclopédia Americana. Aquele $1 por artigo, por verbete, mas $1 não fazia muita diferença para Engels, que tinha uma vida mais... Né? E ele aborda temas específicos que era sobre história militar, né? E teoria militar. Você veja a genialidade do homem. Né? Estes artigos também estão compilados. Pois, traz uma aguinha gelada para mim, por favor. Esses artigos estão compilados e chamam, eu tenho um livro aqui, Escritos Militares de Marx e Engels. Lenin também tem um livrinho desse, que são você seleciona esses artigos e publica um livro, mas ele não escreveu um livro específico sobre isso, né? São escritos reunidos, né? Aliás, Weber tem... A maior parte da obra de Max Weber é pós-morte, né? Ele escreveu muitos ensaios, artigos longos, etc., que foram reunidos depois, né? O mais famoso é Ciência como Vocação e Política como Vocação. São coletâneas de artigos, né? Não é um livro que ele escreve do começo ao fim. Né? No ano de 58, Engels passa estudando ciências naturais. Então, você veja a formação deste líder revolucionário, autodidata. Né? Dia 11 de junho de 58, Marx publica o fascículo número 1, que ele foi publicado em série, não saiu como livro único, de um dos seus livros mais importantes, antes do Capital. É chamada Contribuição Crítica à Economia Política. Obrigado. Depois disso, estes outros fascículos, tudo isso reunido, vão levar o nome de Grundrisse. Né? Em 59, eles são compilados. Este é o ensaio geral para o Capital. Neste momento, Marx e Engels, junto com ele, já estão maduros com a teoria marxista de explicação do desenvolvimento do capitalismo. Né? Por isso que a vida de Marx, no livrinho de Marx, não sei onde está, né? Por isso que a vida de Marx, os biógrafos dele, eles... Esses são os livros de Engels que eu vou resumir para vocês. Está aqui. Aqui eu menciono, eles dividem os biógrafos em 3 períodos. O Marx jovem, o Marx em transição para a maturidade e o Marx maduro. 59 é o Marx maduro. Ele nasceu em 18, é o Marx com 51 anos. Mas não é um ser qualquer com 51, é um gênio da humanidade.
Então, ele publica isso, que são os ensaios que antecedem a publicação do Capital. Estes fascículos são publicados, claro, em alemão, na cidade de Berlim, né? A sua teoria econômica já estava quase finalizada. Em novembro de 59, nosso líder Engels vai estudar a língua gótica. Não me pergunte que língua é essa, mas é o que os biógrafos dizem, né? Eu imagino que é uma língua complexa, morta, e ele faz planos para estudar o norueguês antigo e livros, traça plano para ler livros na língua anglo-saxônica. Esse é o Engels, né? São os planos de estudo dele, né? Em dezembro do mesmo ano, ele vai se dedicar ao estudo da grande e monumental obra de Charles Darwin, chamado The Origin of Species, né? A origem das espécies e a seleção natural. Quando 59, quando fez, acho que 150 anos da publicação, eu escrevi um artigo longo sobre. Eu li 2 vezes esse livro, né? Uma na juventude e uma na maturidade, né? Maravilhoso, né? O Darwin demorou 20 anos para publicar esse livro. Estava com medo. Ele só o fez. A teoria estava pronta em 39. Ele só o fez em 59 porque um cara que ele correspondia, acho que é o Wallace, falou para ele em uma das cartas, olha, minha teoria é assim, assim, assim. O Darwin, pô, essa é a minha teoria, né? Mas ele vai reconhecer mais para frente que a teoria não é só dele, né? Aí você já sabe o que aconteceu, né? Ele foi expulso da Sociedade Real de Ciências lá da Inglaterra. Lá tudo é real, né? Sociedade Geográfica Real, Sociedade Histórica Real. É a Sociedade Real de Ciências. Ele é expulso. Por quê? Ele não disse que Deus não existe. Ele só disse que há uma evolução das espécies que todo mundo descende de uma ancestral comum lá atrás. Nossa, pô, como assim? Deus não criou os seres, todos os seres? Então, a história vocês conhecem, né? Ilustrações, charge dele, cara de Darwin com aquela barba branca bonita e corpo de macaco, é o que mais se publicou na Inglaterra nesse período. No livro de Marx, esse aqui, eu relato que quando o livro sai, Marx corre para falar com Engels. Olha aqui, ó. Este livro reflete a nossa teoria na biologia. Qual teoria? O materialismo dialético. É a transformação, é a mudança. Então, Engels estuda profundamente esse livro, que dá a base para a teoria da seleção natural. Esse livro foi muito deturpado. Alguns sociólogos nossos precursores, né, especialmente o Spencer, eles são chamados darwinistas sociais, né? E eles deturparam o que Darwin disse, né? Que é uma sociedade em disputa e sobrevive o mais forte. Darwin nunca, jamais falou isso. Sobrevive o melhor adaptado ao meio, né? O exemplo mais bonito, se me permite o parênteses, é a das cigarras em Londres, que eram brancas. E eram comidas pelos predadores que comem cigarro. Toda a cadeia tem um predador maior que come o menor, né?
Até a aranha menorzinha, ela come a formiga, né? É a lei da natureza para a sobrevivência. Essas cigarras eram comidas, elas ficavam nas árvores, vinha o predador de longe, pá, comia. Com o passar do tempo, Londres teve aquele fenômeno da Revolução Industrial chamado fog, smog, uma coisa assim. E havia uma penumbra no ar, uma neblina e a fuligem, né? E esta fuligem pegava nas asas das cigarras e algumas delas ficavam um pouquinho mais escuras, pretas, mas eram cigarras brancas. Os predadores continuavam a comer as cigarras brancas. Sobreviviam aquelas que a poeira da indústria as protegeu. Com o passar do tempo, as cigarras brancas foram extintas e as novas passaram a já nascer com as asas pretas. Isso é lindo, né? É maravilhoso isso. Bom, mas a aula não é de Darwin, é de Engels, né? Em 20 de março de 1860, Engels tinha 40 anos e o seu pai morre. Ele tem que se deslocar rapidamente para Manchester, né? E tem aqui também uma cidade chamada Birmingham, né? E lá fica até 6 de abril cuidando da velório, transição, inventário, essas coisas, né? Bom, em abril do ano seguinte, 61, até abril de 65, portanto, estamos falando aqui em 4 anos. É isso, 4 anos. Ocorre nos Estados Unidos a famosa Guerra da Secessão. Você sabe escrever secessão, né? Então, os secessionistas, você sabe escrever também, né? Fazendo uma brincadeira aqui, o Moro tá tendo aula de português e de fonoaudiologia, né? Porque a voz dele é uma maravilha, né? Marreco. E estão disputando lá os dois profissionais para ver o que tem mais dificuldade, onde ele erra mais, né? Então, é um péssimo português, né? É péssimo em tudo, né? E é uma luta do norte contra o sul nos Estados Unidos. Os estados do sul ali, fronteira com o México, eles já tinham tomado grande parte do território mexicano, tomado, comprado, uma barbaridade, né? Os Estados Unidos jamais deveriam ter o tamanho que tem. Eles roubaram metade do México. E esses estados do sul eram estados menos desenvolvidos, baseado na agricultura, que nem o Brasil, monocultura algodoeira, exportadora, né? E exportava para Manchester, lá na indústria têxtil. Não havia a fibra artificial ainda, né? Tudo natural, né? Engels escreve vários artigos para o mesmo jornal, né, New York Daily Tribune, sobre esta guerra da secessão. É preciso registrar, e está no livro de Marx, quando eles fundam a Internacional, que não era comunista ainda, o nome oficial é Associação Internacional dos Trabalhadores, ou a Internacional. Esta é a primeira. Depois viria a segunda, depois viria a terceira, e aí encerra, e não há mais nenhuma articulação internacional dos comunistas, desde 1943. Não há clima, não há força, ainda mais depois que a União Soviética acabou, não se articulou mais nenhuma associação internacional, né? Que é o Partido Internacional do Proletariado. Em 64, Lincoln estava em campanha, Lincoln era republicano,
Lembrem-se que o Partido Republicano era, vamos botar assim, de esquerda, entre aspas, era mais progressista do que o democrata era reacionário no século XIX. A partir de algum momento, no XX, isso inverte, né? Mas hoje eles são quase iguaizinhos, não há muita diferença, né? No congresso de fundação da AIT, Marx propõe e aprova, tudo que ele propunha ele aprovava, uma moção de solidariedade ao povo dos Estados Unidos e em apoio à reeleição de Lincoln, né? Eu estudo muito os presidentes dos Estados Unidos, os 46. Tenho lá detalhado número de votos, quando tomou posse, quando... Ali 4 morreram assassinados, 4 morreram durante o mandato, você nunca vai saber se foi morte natural ou não, e 4 sofreram atentados, mas sobreviveram. Então, de 46, 12 passaram por... Né? Nós não tivemos isso. Tivemos presidente que se suicidou, mas que eu me lembre, nenhum foi assassinado, né? Eu falava dos presidentes, não há presidente bom dos Estados Unidos, há presidentes menos ruins. E na minha classificação arbitrária, minha pessoal, se pedir para um historiador fazer a dele, ele vai dar outros nomes, provavelmente. A minha, quem encabeça os 4 melhores ou 4 menos ruins, indubitavelmente é Abraham Lincoln. Abe é o apelido dele, né? De origem proletária, lenhador, depois ele consegue fazer direito. Tem vários filmes aí disponíveis, alguns em preto e branco, colorido eu não lembro se tem. Lincoln leu a obra de Marx, mas nunca se declarou marxista, não é? Como é que eu fiquei sabendo disso? O grande historiador Léo Huberman, no seu grande livro História da Riqueza do Homem, homem aqui no sentido de humanidade, ele tem outro, História da Riqueza dos Estados Unidos, né? Você descobre no livro, numa pequena nota de rodapé, exatamente isso. Lincoln leu a obra de Marx. Ninguém lê uma obra de Marx e não assimila nada, né? Portanto, e aí ele lidera este, não é revolução, né? Mas um movimento que vai à guerra, luta armada, do norte contra o sul, escravista, que não aceitava a abolição, né? Dia 6 de janeiro de 1863, a Mary Burns, a primeira companheira, esposa de Engels, ela, ela morre, né, na cidade de Manchester, onde eles mantinham uma casa na periferia, né? Posteriormente a isso, acho que eu já disse, ele vai se apaixonar, vai ter relações com a irmã dela, né, e vai ficar com ela até os últimos dias. Dia 1º de julho de 64, então estamos falando aqui 4 anos depois que o pai dele morreu, ele assume a parte do pai na sociedade, né, Hermann Engels. Hermann é o sobrenome do sócio. Mas não fica muito tempo. Depois ele vai pegar a parte dele em dinheiro. Em 28 de setembro, o que eu acabei de falar aqui, reúne no hotel St. Martin, em Londres, a primeira reunião da primeira entidade internacional do proletariado.
AIT, Associação Internacional dos Trabalhadores, ou Primeira Internacional. Muitos queriam que Marx fosse o presidente. E falou, não me ponha nisso. Me coloque aí no Conselho Geral. Ele não precisava ser o presidente para dar as cartas. Você já imaginou? Você é dirigente de uma entidade e tem um cara como Marx no conselho. Eu fico me colocando nesse momento histórico. É impressionante, né? Então, eles elegem, né, um comitê provisório, que se chamaria, então, Conselho Geral, e Marx integra isso. Né? 12 anos depois, esta entidade vai ser extinta, né? Que é em 1876. Engels vai fundar, 22 anos depois, em Paris, 1889, 6 anos antes de Engels morrer. Ele funda a Segunda Internacional, né? Que também vai à bancarrota. Por quê? Eu estou aqui fazendo um parênteses, mas tem livros aí, né? As três internacionais e os congressos da Internacional. Né? Ela vai à bancarrota a partir de 1914, 15, 16, quando Lenin começa a combater a traição dos dirigentes da Segunda Internacional, que ele, o famoso artigo dele, né, a falência da Segunda Internacional. Por quê? O Lenin era contra apoiar a guerra. Ele dizia que o proletariado revolucionário tinha que transformar a guerra imperialista em revolução. Os dirigentes da Internacional capitularam. Bernstein, Kautsky, vários deles traíram. E eles diziam o quê? Que os trabalhadores, o proletariado dos países em guerra, deveriam integrar os esforços de guerra para a arrecadação, para o financiamento da guerra, que era uma guerra imperialista. Isto é uma orientação absurda. É uma guerra que não tinha a ver com os trabalhadores, apenas com a burguesia. A Primeira Guerra, né, ocorre com o assassinato do arquiduque. Lembra que eu falei lá atrás? Do arquiduque Franz Ferdinand. Francisco Fernando, eu li a biografia dele. Em julho de 14. Né? Tem filme sobre isso. Ele sofre um atentado e a esposa morre junto. Né? E uma comoção na Europa. Né? O cara, e aí a guerra, né, surge em seguida. Ele é assassinado por um sérvio, acho que é sérvio, a etnia dele. O nome do cara é Gavrilo Princip, com P mudo. Na Sérvia, Bósnia, Herzegovina, ali é uma confusão. Eram tudo dominado, todos esses países, né, que ainda não podiam ser países, porque estavam sob a ocupação do austro-húngaro, do Império. Né? Na Sérvia, ele é um herói, mas ele foi preso, foi pego, foi preso e morreu na prisão. Não lembro se foi executado ou morreu antes, isso não importa. Você vê como as coisas são relativas, né? Ele, na Europa, era considerado terrorista, matou o sucessor do trono, né? Que o pai era... Quem era o pai? Acho que era Francisco também, primeiro, terceiro. Você sabe que a nossa princesa Leopoldina, ela é da casa de Habsburgo, né? As mulheres não herdavam o trono, mas ela é princesa, né, do Império Austro-Húngaro. É.
Essa é a princesa do Dom Pedro II, né? O primeiro um cafajeste, né? Ele não tinha a sabedoria, o acúmulo intelectual do que viria a ser o Dom Pedro II. Nós só tivemos dois imperadores, né? Império e mas acho que é do primeiro, Dom Pedro I, né? Ele atraía para cá e para lá com aquela Marquesa de Santos, né? Mas ela foi absolutamente fiel. Eu li a biografia dela também, né? Eu gosto de biografia. Li a biografia dele, é um canalha, né? E então a nossa casa real do século XIX tem um pezinho na casa de Habsburgo, né? Eles casavam entre eles, a nobreza, né? Esse Gavrilo Príncipe era de uma organização, uns chamam de terrorista, outros chamam de guerrilheira de libertação nacional. Aí você escolhe o que você acha mais apropriado. O nome da organização era Mão Negra, uma coisa assim, né? Bom, e aí, na Primeira Guerra, estes partidos, estes líderes, eles eram comunistas que atuavam dentro de partidos operários sociais-democratas. Na Alemanha, na Inglaterra não tinha esse partido, né? Mas tinha gente lá de esquerda, na França, etc. E eles apoiavam a guerra. Acho que pode uma coisa dessa? Lenin diz não, não à guerra imperialista. Né? Aí a Segunda Internacional, fundada por Engels, vai à falência. Mas surge a terceira e última, esta fundada pelo próprio Lenin. Né? De 2 a 6 de março de 1919, portanto, os comunistas já estavam no poder, a Rússia ainda não era a União Soviética, já era Partido Comunista, já não era mais Partido Operário Social Democrata. Lenin funda, tem biografia que fala Petrogrado, outra biografia fala Moscou, mas não importa. Ele funda a Terceira Internacional, não é? Onde ele vai estabelecer uma diferença política e ideológica, né, com estes dirigentes do proletariado que estavam a serviço da burguesia, né, e não defendiam os interesses do proletariado. O sétimo e último congresso da Internacional, o primeiro é aquele de 64, não, desculpe, aquele lá realiza 7 congressos, mas acaba, aí a numeração é outra. Né? O último congresso, que é o sétimo, ele se realiza em Moscou, em agosto de 35, que é um congresso histórico, que emanou as resoluções para o enfrentamento do nazifascismo na Europa. Eu tenho falado isso em vários programas que eu faço aí ao vivo, alguns de vocês que fazem o curso me acompanham. Não é? O que é que a grande decisão de 35, que foi o último congresso, o sétimo? Frentes únicas antifascistas, ou frentes populares. Todo mundo que é contra o nazifascismo é bem-vindo na frente. Portanto, é uma frente amplíssima. O único ponto de programa dessa frente era derrotar o nazifascismo. Não era governar os países, nada. Né? 8 anos depois, isso é um parêntese, né? Não é a vida de Engels isso.
8 anos depois, 15 de março de 1943, o Comitê Executivo da Internacional Comunista, da Terceira, sob orientação de Stalin, decide se auto-extinguir. Então, eles dissolvem a Internacional, porque avaliou-se que o mundo caminhava para o fim da guerra, para o restabelecimento da democracia e que, de certa forma, os processos revolucionários proletários não estavam ali amadurecidos em condições de serem realizados, então não havia então essa necessidade. Eu, pessoalmente, não concordo com isso, acho que foi um erro histórico, mas isso não é o nosso assunto principal. 2 de abril de 67, 3 anos depois da fundação da Internacional, na primeira, Marx envia uma carta a Engels, dando-lhe a grande notícia alvissareira que ele terminou de escrever, ele havia terminado de escrever o primeiro volume de Das Kapital, o Capital. 2 dias depois, Engels já lhe responde. Era uma carta atrás da outra, né? Onde ele expressa a sua imensa alegria. Não é? O Marx, ele, não sei se todo escritor é assim, ele era um procrastinador. Mas não era um procrastinador, não é? É que ele nunca estava satisfeito com o acúmulo de conhecimento e de pesquisa que ele tinha feito. Aí ele sempre ia atrás de mais dados e dados e dados. Tanto que ele não consegue publicar em vida. 67, ele morre em 83, né? Nos 16 anos seguintes, ele não dá conta de publicar o volume 2 e 3. Quem vai fazer isso é o seu amigo inseparável, Friedrich Engels, que gasta 12 últimos anos de sua vida só cuidando disso. Ele é o termo é, acho que herdeiro testamentário, ele fica com as anotações de Marx. Letras horríveis, ele fala isso no Capital, e notas de rodapé. Ele não mexe em nada, muito fiel. E aí, quando ele discorda, ou ele diz que está incompleto aqui, ele coloca a nota de rodapé. Olha, Marx quis dizer isso, mas não escreveu, etc. Mas eu sei que conversei com ele esse assunto, sabe? De uma fidelidade canina, né? Então, toda o que restou da saúde de Engels é dedicada. Ele vive mais tempo que Marx, ele morre com 75, Marx morre com 65, né? A biografia, uma das biografias de Engels, registra que durante uma quinzena, em junho de 67, o ano do Capital, Engels resolveu, naquela semana, estudar química. Eles registram isso para que as pessoas saibam, né, da dimensão do acúmulo intelectual científico do camarada Friedrich Engels. Aí, no dia 14 de setembro de 67, né, vem à luz, né, o volume 1 de O Capital. Marx ainda em vida, claro, só pode ser em vida. A segunda edição do volume 1 tem um prefácio especial que é de 1871, 4 anos depois. Ele faz algumas correções. Então, Marx consegue, no máximo, publicar a segunda edição. É neste momento, isso eu registro no livro lá de Marx, não vou, talvez comente isso no livro de Engels. O Marx manda uma carta para Charles Darwin,
mandando um exemplar para ele, mandando um exemplar do Capital para Darwin. Nós não sabemos se Darwin leu. Tem alguns. Um biógrafo de Marx, dos 4 que eu li, menciona que Marx teria dito a Darwin, por carta, que ele dedicaria a segunda edição, sabe aquela página de dedicatória, a Darwin. E Darwin, por carta, teria declinado disso. Olha, eu já estou com tanto problema aqui, e se eu ainda aparecer junto com você no livro, eu estou. Mas isto não é comprovado. Né? É uma lenda urbana, né? Que a gente nunca vai saber se foi verdadeiro ou falso. Né? Eu acho que é falso. E entre março e abril de 1869, Engels estuda holandês. Eu não sei se em 2 meses você consegue dominar uma língua, mas a biografia dele diz que ele estuda. O Marx falava, lia as 5 principais línguas vivas da Europa. O Engels provavelmente seguiu este caminho, né? Tinha alguns congressos internacionais que praticamente só Marx e Engels falavam, porque eles eram os únicos que dominavam com profundidade o inglês, francês e o espanhol, além do alemão original. Né? Então você veja o papel de destaque que eles acabavam tendo. Né? Em 1º de julho de 1969, 869, Engels encerra o seu trabalho na empresa Hermann e Engels, com aquele ezinho comercial, né? Na cidade de Manchester. O pai morreu em 60, em 64 ele passa a se dedicar um pouco mais à empresa. 5 anos depois, em 69, ele encerra a sua participação, provavelmente negocia com outro sócio a venda da sua parte na sociedade. Né? A partir daí, nós estamos falando de um Engels com 49 anos. 20 para 69, 49 anos. A partir daí, ele se dedica em tempo integral para estudar e escrever artigos científicos e propagandísticos. Um dos livros que nós vamos comentar no curso, né, é Ciência Pura. Então, ele era um estudioso. Então, como ele havia recebido esse valor, não sei exatamente quanto, ele podia se dedicar exclusivamente a estudar, pesquisar, escrever e ajudar seu amigo Marx, né? Que também só fazia isso, entre uma e outra reunião revolucionária que eles participavam. Né? Eu queria ter uma vida assim, mas, infelizmente, isso não é possível. Nunca foi possível. Em 19 de julho do ano seguinte, 1870, acontece aquilo que eu mencionei para vocês, a chamada Guerra Franco-Prussiana. Né? A Prússia invade a França, né? Derrota, a burguesia está muito fragilizada. Né? Neste período, a partir do início desta guerra, 19 de julho, Engels produz 59 artigos analisando a guerra. A Associação Internacional dos Trabalhadores, ela emite
diversas notas condenando a guerra, claro, por certo, e exortando os operários a não dela participar, né? Em outubro desse mesmo ano, 1870, a biografia de Engels registra que ele é eleito membro do Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores por unanimidade. Aquela mesma que Marx já era membro do Conselho Geral há 6 anos, que ela foi fundada em 64. Posteriormente, o Engels vai desempenhar um papel, né, muito importante em um cargo que eles chamam de secretário correspondente, né, para os países Bélgica, Itália, Espanha, Portugal e Dinamarca. Ele era uma espécie de responsável para acompanhar o desenvolvimento do proletariado nesses 5 países. Então, veja a responsabilidade de Engels, né? Em 19 de março do ano seguinte, 1871, é considerado o início, a eclosão, né, da Revolução Proletária Parisiense, que entrou para a história como conhecida como Comuna de Paris. Marx e Engels, que não estavam em Paris, tomam conhecimento, vibram, produzem vários artigos sobre isso, incentivam, dão apoio ao processo revolucionário, né? E é a primeira, então, revolução que acontece sob a inspiração da nova e jovem teoria marxista da revolução. E dirigida pela classe que Marx disse que tem que dirigir a revolução, que é o proletariado. Na próxima aula, eu vou ver se apresento para vocês as principais medidas e decisões tomadas por esses revolucionários, pelos comunardos, como eram conhecidos. Eu tenho isso numa apostila de ciência política que eu usava na universidade. Eu vou resumir para vocês os principais pontos. Vocês vão ficar espantados, maravilhados. Por exemplo, uma delas é o cancelamento de todas as dívidas, o perdão de todas as dívidas. Quem é que está me escutando aqui que não tem nenhuma dívida, né? Já pensou um perdão geral de dívida? Papel das mulheres. Nossa, olha, é uma grande revolução. Durou 75 dias. A burguesia percebeu que não podia ficar brigando com a Prússia, que tinha que esmagar o movimento revolucionário que acontecia sob suas barbas, né? Apesar deles não tomarem parte, eles escreveram, orientaram e, posteriormente à derrota, organizaram o apoio e a solidariedade ao movimento revolucionário. A burguesia liquidou a comuna no dia 28 de maio. Então, 19 de março, 28 de maio, 75 dias. Matou 30 mil comunardos. Não se sabe aonde eles estão enterrados. Foram feitas valas comuns, né? Alguns fugiram, saíram, né? Eu visitei o cemitério mais famoso de Paris, chamado Père-Lachaise. Igual ao cemitério La Recoleta, em Buenos Aires, né? Que eles dizem lá em Buenos Aires que não está enterrado na Recoleta não é ninguém, né? Eu diria a mesma coisa do Père-Lachaise. Quem não está no Père-Lachaise não é ninguém. Ali é um museu a céu aberto. Eu sempre disse que fazer sociologia em cemitérios é uma maravilha.
Nunca cheguei a fazer, mas eu sou adepto de quem faz. E tem quem faz, né? Como assim? Você é só você ir seguindo lá, ver a arquitetura dos túmulos e o que está escrito por ali, né? Ver religiosidade, ver riqueza, ver tudo, né? Père Lachaise é uma maravilha. Você tem um guia quando você entra, tem que passar o dia lá. Eu passei um dia. Já pensou? Eu fiquei 6 dias em Paris, um dia eu passei no cemitério. É esse, né? Porque é uma fonte histórica, né? Eu vi ali, estou com mania de falar, né? Eu vi ali o túmulo de Heloísa Abelardo, que é o mais visitado. Você conhece, né? Tem um filme, tem livro, In Name of God, Em Nome de Deus. Eles se apaixonam, ele era professor de filosofia na Sorbonne e ela era um monge, ele era monge, né? E ela era freira. Eles se apaixonam perdidamente, mas não podiam. Os monges, né, um celibato imposto que não tem nada a ver com Jesus. Sabe o que eles fazem com ele? Eles o castram, cortam os seus órgãos sexuais. Mas ele sobrevive e eles vão se amar o resto da vida sem nunca terem tido nenhuma relação, né? Eu não sei se os dois viraram santos, mas acho que viraram. Santo Abelardo, Santa Heloísa. Mas tem outros túmulos lá, né? Proust, né? Chopin, Edith Piaf, Allan Kardec, Oscar Wilde, grande escritor inglês. Eu li um livro dele só, o Retrato de Dorian Gray, né? Está enterrado lá. É um túmulo muito bonito e você vê marcas de beijos de batom em todo. É um túmulo alto, grande, né? É muito interessante, né? Esse foi banido, né? Foi preso, onde ele falou a frase famosa no tribunal, né? Um amor que não pode dizer o seu nome. Ele foi banido, né? 1800 uns quebrados, não lembro a data. Não, 1900, acho, né? Bom, por que eu estou falando do cemitério? Faltou um túmulo famoso que eu esqueci de falar para vocês. Aquele cara da banda The Doors, né? Jim Morrison, né? Tá lá, é um dos túmulos mais visitados. Você passa lá, tem sempre alguém ali, conversando, falando. Quando eu visitei o de Proust, tinha uma moça ali do lado. O meu francês, eu leio 100%, mas a fala é travada, não é fácil. Mas eu comuniquei, ela falou, o senhor não se preocupe, nós temos algo em comum, que é admirar a obra de Marcel Proust, né? Então, eu fiquei feliz de ter ouvido isso lá. Bom, mas eu estou dizendo tudo isso por quê? Tem uma placa no final do cemitério, no muro, em homenagem aos comunardos de Paris. Não se sabe se ali embaixo tem ali uma vala comum. Eu estava sozinho, mas sempre tem gente ali. Pedi para alguém me fotografar em frente à placa. Tinha lá alguns chineses visitando, fotografaram, né? Então, a comuna foi liquidada pela burguesia com 30 mil assassinatos. Aliás, tem um túmulo do último comunardo. Ele fugiu, depois que teve a Revolução na Rússia, de 17, ele foi lá. E aí, acho que ele morre em 30, 35, o corpo dele é trasladado e está lá, aqui jaz o último comunardo. Bonito, né? Então, a proclamação da Comuna é feita no dia 28 de março, né? Os proletários, então, tomam o poder político na cidade de Paris, não foi na França inteira, né? E as medidas
que eles tomaram, eu vou apresentar para vocês no nosso próxima aula, quinta aula, né? Este período que vai de abril a 30 de maio, Marx orienta a Primeira Internacional a dar total apoio ao movimento dos comunardos, que ele vai classificar como a primeira tentativa da implantação da ditadura do proletariado. Este termo é de Marx. Lenin desenvolve isso no seu livro Estado e a Revolução, que eu resumo no livro, nesse que vai sair, né? Eu resumo 7 livros de Lenin. Ele ficou com 100 páginas a mais que o de Marx, 384. É uma teoria. O que é a ditadura do proletariado? É a democracia da maioria. Mas o termo é um termo ditadura, né? Então, isso choca um pouco, mesmo os que se dizem de esquerda, revolucionário, marxista, eles não gostam muito desse termo. Mas eu acho que ele deve continuar sendo usado. Porque nós não devemos esconder que nós vivemos numa ditadura da burguesia, que é uma ditadura da minoria sobre a maioria. E quando o proletariado tomar o poder, o proletariado, na época de Marx e Engels, era quase o sinal de igual à classe operária. Hoje, o proletariado expandido é muito mais do que isso, né? Tem o proletariado do setor de serviços. Então, quando o proletariado, se e quando, eu acho que o se eu tenho convicção que vai acontecer, mas quando é mais difícil de prever, não é? Porque o capitalismo ele está decadente, não é? Aliás, uma última revisão que eu fiz no livro de Lenin, que é você faz a revisão assim, né? Essas aqui são o que eles chamam de as provas, né? Então, a revisora oficial, eu pedi para mais uma amiga e um amigo lerem também, a revisão é feita nas provas, né? E esse amigo que eu pedi para dar uma... bater o olho, ele escreveu a orelha esquerda deste livro de Lenin que vai sair. É um grande camarada comunista. Ele falou assim, professor, tem 2 erros ali. Você corrige se quiser. Bom, imagina se eu não quis corrigir, né? Eu formulo uma frase da principal contradição de Marx. A frase certa é: há uma tendência de queda nas taxas médias de lucro das empresas. Eu escrevi: há uma tendência média na queda das taxas de lucro. Há uma mudança significativa. Ainda bem que ele me avisou, né? E uma outra passagem que ele me alertou, eu acatei, eu escrevi Stalin como desenvolvedor do marxismo. Desenvolvedor do marxismo foi Lenin. Stalin é um grande difusor, propagandista, né? Então, eu também acatei essa observação, né? Bom, quando a Internacional dá apoio, Marx tem a esperança, né, de que a ditadura do proletariado vai levar ao socialismo, mas não levou, né? Mas não tem problema. Eu fiquei impressionado uma vez quando assisti uma palestra na PUC de Campinas, acho que faz 30 anos isso, de Dom Pedro Casaldálida. Você conhece. Bispo de São Félix do Araguaia, apoiador da guerrilha do Araguaia, grande homem, patriota.
Ele não é brasileiro, mas acho que se naturalizou, é espanhol, né? Um aluno perguntou, não, faz mais de 30 anos, é 40, foi 81, eu acho. A Revolução Russa tinha feito, sei lá quantos anos, 17, 81. Não sou bom de conta de cabeça, né? Mas ele fez a palestra, um aluno levantou e falou assim, Dom Pedro, a Revolução Russa aí, cheio de problema, né? É, estatizaram tudo, né? O aluno fez crítica ao socialismo e ao modelo soviético. Sabe o que ele respondeu, para minha surpresa? Você está criticando um movimento revolucionário que tem menos de 70 anos? E nós, cristãos, que estamos há 2.000 anos tentando mudar o mundo e não conseguimos até hoje? Eu achei isso fenomenal, né? Bom, tudo isso, esta experiência que Marx vivenciou à distância, vai desembocar num dos seus grandes livros, Guerra Civil em França. Guerra Civil em Paris, vamos dizer, né? Porque ela não atingiu a França toda. Com a derrota esmagadora, né, da Comuna, com seus 30.000 mortos, Marx e Engels, então, a posteriori, vão fazer um esforço para ajudar os emigrados da Comuna. Eles se espalham pela Europa inteira, né? Boa parte deles vai para Londres, né? Então, eles são imigrados franceses, mas não eram só franceses. Para ali, quando eclodiu a Comuna, para lá correram revolucionários alemães, ingleses. Era o centro da Revolução Mundial, né? Mas não fomos vitoriosos, né? Então, terminando aqui, vamos ver se tem alguma pergunta. Estou vendo aí superchat, essas coisas, eu agradeço. São tantos canais transmitindo que eu não sei se esse superchat é de quem é esse superchat, né? 17 a 23 de setembro de 71 é realizado uma reunião, a primeira conferência internacional da AIT, né? Aí se trava uma luta ideológica muito renhida, tendo de um lado Marx e Engels. Já pensou se reforçar suas ideias, esses dois caras, né? Contra quem? Contra os anarquistas, que eles chamavam de bakuninistas, vem de Bakunin, né? E prudoninistas, né? Vem de Proudhon. Eles vão posteriormente ser expulsos da associação, né? Liquidado, proposta maluca, perdeu apoio, né? Aí Engels, eles lutam também contra o trade unionismo. Trade union é a palavra inglesa que mais se aproxima do significado de sindicato. Trade unionismo é o sindicalismo ainda embrionário da Inglaterra, 1860, 70, né? Que era basicamente um sindicalismo economicista. Eu tenho aqui no livro de Lenin, que vai sair, o maior capítulo é as divergências entre Lenin e Trotsky. Aí, se você, quando lê o livro, você vai saber que não é pouca coisa. Então, jamais você acredite na lenda urbana de que Lenin deixou um testamento dizendo que Trotsky tinha que sucedê-lo no comando do partido e não Stalin. Isso é uma lenda. É impossível você ser leninista e trotskista. Vocês vão ler o livro, né? Tamanhas divergências. E uma delas era também o papel dos sindicatos. Então, eu gasto no livro, acho que umas 4 páginas, para explicar esta questão. Trade unionismo é o sindicalismo economicista, em uma Inglaterra que não tinha
A proletária que ele casou, ela casou com as duas irmãs, né? Burns. Elas eram proletárias. Não sei se eram funcionárias da fábrica do pai. Isso eu não tenho certeza. Ele, a partir delas, no subúrbio, que ele entrevistou vários operários e operárias para escrever o seu livro, que nós vamos ver aqui, de 1844, jovem Engels, 24 anos, ele escreve a situação da classe operária na Inglaterra, né? A partir das irmãs Burns. É como se elas o introduzissem aquele pequeno burguês, na verdade grande burguês, né? No meio do proletariado, né? Bom, Engels faz um discurso nesta conferência em que ele demonstra a necessidade, né, de que fossem criados em todos os países do mundo onde fosse possível, né, o partido do proletariado, o partido comunista, né? Essa proposta foi aprovada por unanimidade, mas os partidos não foram criados. Então você veja que era uma entidade que orientava o movimento comunista revolucionário internacional, mas não havia eco nas localidades para que estas decisões, né, fossem cumpridas. Infelizmente, os partidos comunistas mesmo só vão surgir a partir de 17. Aí surge 18 na Alemanha, 21 na China e Portugal, 22 Brasil, ano que vem vamos fazer 100 anos, né? Então não conseguia ser fundado. Em 29 de novembro de 1871, Engels escreve uma declaração em nome do Conselho Geral da AIT para o jornal O Proletário Italiano. E ele mostra, então, a importância da participação política na vida política dos países pela classe operária. Até hoje, nós ainda não acatamos essas coisas, né? Não há um incentivo a essa participação. Grande parte do proletariado está anestesiado, cego, né? Grande parte desse proletariado votou no fascismo em 2018. Então, não participa. Quantos operários são vereadores, deputados? Pouquíssimos, né? E vamos concluir. No dia 5 de março do ano seguinte, 72, eles escrevem os dois juntos, assinam juntos, uma circular, né, em que eles denunciam as intrigas e as atividades divisionistas dos anarquistas na Primeira Internacional. Isso vai redundar na sua expulsão desta entidade que é o embrião de uma espécie de partido comunista internacional. Bom, pessoal, eu paro aqui por hoje. Obrigado, Mauro. Eu não sei se é aula tão fantástica assim, mas eu socializei todos os conhecimentos que eu adquiri, porque eu estudo. Eu sou estudante a vida inteira. Não pode parar de estudar, nunca, né? Então, tudo que eu estudei nos últimos dias, eu procurei aqui transmitir de forma resumida, com a linguagem o mais acessível possível, sobre a vida deste grande proletário chamado Friedrich Engels, que será eterna a sua memória. Não há dúvida que eles se completavam, né? A alma gêmea, né? Nas próximas aulas eu vou falar do Engels feminista, do Engels que tinha certas contradições, ele era um homem do século XIX. Obrigado, Leila. Eu vou falar tudo isso. E ele, em alguns aspectos, como é que nós vamos poder dizer assim,
o homossexualismo, naquela época, 1870, não era fácil você ser, né, assumir e tal. Então, ele é muito avançado, nós vamos ver aí no feminismo, no direito da mulher, no papel da mulher na comuna primitiva, tudo isso ele é avançado. Mas não se pode ser perfeito no meados do século XIX. Né? Aí aparecem autores e autoras feministas que fazem crítica a um Engels, um homem do século XIX, sem reconhecer tudo a obra, o que ele fez, a defesa da mulher, a história. Ele é um primeiro feminista. Né? Vocês vão ver tudo isso. Então, pessoal, não sei se vai ter alguma pergunta aqui específica. Né? Esse é o preço de lançamento. A editora à parte, eu não posso escrever o endereço aqui, mas é só procurar no Google, editora à parte, com 2 P's, só tem essa. Aí você vai achar lá a minha obra completa e vai achar esse lançamento. E tem aquele combo que eu falei, não é? Os 2 livros juntos, que dá um desconto de 10%, então sai por 75, mais 15 do frete, 90, você pode pagar em 6 parcelas de 15. Né? Então não há muita para dizer que. Mas olha, as vendas estão muito baixas. Uma parte da nossa turma não lê. Não estou falando do povo brasileiro, estou falando do nosso pessoal. Não lê. A outra parte que gosta de ler, às vezes não tem dinheiro. E às vezes, os que gostam de ler têm algum dinheiro, mas não gostam dos meus livros. Então é por isso que eu ainda não consegui. Espero que vai ter uma boa saída. Esse livro, a livraria Martins Fontes, em São Paulo, é a única livraria na cidade de São Paulo que expõe esse livro aqui. Ó. Se entrar na livraria lá na Paulista, assim, ele põe em cima do acrílico, sabe aqueles acrílicos, chama expositor? Eles compraram de mim 200 livros. Porque quem vê esse livro e folheia, é um livro paradidático. Né? O do Lênin tem mais, aqui tem 150 imagens, o do Lênin tem 170. Todas eu legendei. Né? Muitos anexos. Então, é um livro que, se vocês me derem a honra... olha aí ó, o endereço. Eu pensei que fosse proibido publicar endereço. Se vocês me derem a honra de adquirir um exemplar, se adquirir 2, ganha 10% também, do mesmo livro. Né? Não precisa adquirir o combo. Muita gente já comprou o Marx. Marx está chegando quase a 2.000 vendidos. O Lênin eu não decidi, nem tinha dinheiro para isso, decidi não rodar 2.000. Porque está vendendo com uma velocidade bem menor. Né? Bom, alguma questão, nosso amigo Ivo, né? E eu não vou tratar desse tema nem no curso, viu, Ivo? Nem no livro futuro, né? Porque né, esse é um assunto, é um tabu, é uma questão, não se sabe a dimensão disso. De fato, ele assumiu, né? Registrou. E Marx era um ser humano, né? Não era um deus. Nós o endeusamos. A União Soviética o endeusou. Tanto que a biografia oficial de Marx que eu tenho ali, da editora Progresso, esse assunto não é abordado. Né? E no leito de morte, em 1895, Engels está do lado dele Eleanora Marx, a grande feminista, que vocês têm que assistir, Miss Marx. Relatam as pessoas que estavam ali
que ela abaixa, fala no ouvido dele: é verdade que o filho, seu filho reconhecido, Engels, é meu meio-irmão? No leito de morte, Engels admite, né? A governanta, já que o Ivo falou, a governanta Helene Demuth trabalhou com a família Marx 40, 50 anos. Eles eram amicíssimos, a mãe e as 3 filhas. Ela está enterrada no mesmo túmulo de Marx, de Jane e a Helena Demuth. Estão os 3 juntos para a eternidade. São coisas da vida, né? Coisas da vida. Bom, tem mais alguma questão assim mais relevante? Senão nós vamos cumprir o horário certinho. Não vai precisar minha amiga Marília, lá do DCM TV, colocar a velocidade em 1,25. Pô, mas 5.000 pessoas vão assistir amanhã. Pessoal, obrigado por mais uma semana junto. Semana que vem, você vê que nós paramos em 1870, né? Ainda tem 25 anos que eu vou detalhar. Não tem pressa para acabar, é curso livre. Na minha agenda já está todas as quartas-feiras daqui até o final do ano que vem, né? E aí, antes de entrar nos livros propriamente, eu vou mencionar estas passagens que eu sublinhei importantes para compartilhar com vocês, tá bom? Obrigado por tudo. Grande abraço. O Marx já era muito moderno, claro. Até semana que vem. Tudo de bom. Beijão para vocês. Tchau.